Já passaram mais de 65 anos desde que A Zona Crepuscular foi transmitida pela primeira vez. E as pessoas que lhe deram vida acabaram por atravessar casamentos, escândalos, desilusões e transformações que ninguém poderia ter previsto. Sabia que um dos atores mais reconhecidos desta série morreu no dia a seguir ao seu aniversário? Numa idade que, por qualquer critério, era cedo demais para se dizer adeus, passara anos a combater a mesma doença que já levara o seu pai. E perdeu essa batalha exatamente 24 horas depois de mais um aniversário ter passado. Hoje recordamos as pessoas que nos deram A Zona Crepuscular, uma das séries televisivas mais ousadas, intelectualmente honestas e genuinamente estranhas da história da televisão americana. Vamos contar-lhe quem eram então e o que lhes aconteceu depois. Número 1. Earl Holliman, como Mike Ferris. Se existe uma abertura perfeita para uma série que mudaria a televisão americana para sempre, foi a 2 de outubro de 1959. Um jovem com um fato estranho caminha por uma estrada deserta sem se lembrar de quem é nem de como ali chegou. À sua volta, uma cidade abandonada. Café ainda a aquecer no fogão de uma esplanada. Uma jukebox a tocar sozinha. Um charuto a arder num cinzeiro, sem que ninguém o segure. Nem uma única pessoa. Apenas o silêncio. Apenas este homem, Mike Ferris, interpretado por Earl Holliman. Tinha 31 anos. Henry Earl Holliman nasceu a 11 de setembro de 1928, em Delhi, Louisiana. A vida começou com uma perda. O seu pai biológico morreu antes de ele nascer, e a mãe, que vivia na pobreza com outros filhos, entregou-o ao nascer. Foi adotado de um orfanato apenas uma semana depois. O pai adoptivo morreu quando Earl tinha 13 anos. Na adolescência, o desejo de ser ator consumia-o de tal forma que fez autostop até Hollywood, apenas para ser mandado de regresso sem nada. Não desistiu. Mentiu sobre a idade para se alistar na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial. Acabou em Los Angeles para a formação em comunicações e voltou a sentir o cheiro do cinema. Após o serviço militar, matriculou-se no Pasadena Playhouse e na Universidade do Sul da Califórnia, dedicando-se de corpo e alma à arte. No final dos anos 50, o seu nome já valia alguma coisa. Apareceu em Planeta Proibido, 1956. Trabalhou ao lado de Elizabeth Taylor, Rock Hudson e James Dean em Gigante, 1956. E ganhou o Globo de Ouro de melhor ator secundário por O Homem da Chuva, 1956, ao lado de Katharine Hepburn e Burt Lancaster. Quando Rod Serling telefonou em 1959 com uma proposta para liderar o episódio piloto de uma série completamente nova, Holliman aceitou de imediato. Não fazia ideia do que estava a entrar. A sua interpretação em Onde Está Toda a Gente mostrou tudo o que era capaz de fazer. O crescer lento do pânico, a tentativa desesperada de manter a razão, a amarga libertação final da verdade. O episódio continua a ser uma obra-prima da interpretação televisiva a solo. Um ator, sem co-protagonistas, 30 minutos, tudo a assentar nos seus ombros. O próprio Serling escreveu a Holliman depois. A sua interpretação foi notável, cheia de dimensão, de subtileza e de uma credibilidade fantástica. Em suma, Holliman é um ótimo ator. O seu papel televisivo mais famoso veio mais tarde. O tenente Bill Crowley na série policial da NBC Police Woman, 1974 a 1978, ao lado de Angie Dickinson. Apareceu em todos os 91 episódios. Consistente, fiável, o tipo de ator que melhora qualquer rodagem. Mas por detrás das câmaras, Holliman carregava um segredo que protegia há décadas. Durante toda a sua vida adulta, partilhou a vida com um homem, Craig Curtis, o seu companheiro e, por fim, o seu marido. Na Hollywood conservadora dos anos 60 e 70, essa verdade poderia ter-lhe custado tudo. Só nos seus últimos anos se tornou publicamente conhecida. Curtis esteve ao seu lado até ao fim.
Earl Holliman morreu a 25 de novembro de 2024 em Studio City, na Califórnia. Tinha 96 anos. A sua sobrinha escreveu nas redes sociais: "Teve uma vida longa e maravilhosa. O seu sonho de criança, tornar-se uma estrela de cinema, realizou-se muito além do que alguma vez poderia ter imaginado. Abriu a zona crepuscular para o mundo inteiro e partiu antes de o mundo se ter aberto completamente para ele." Número 2, Donna Douglas como Janet Tyler. Novembro de 1960. Uma mulher está deitada numa cama de hospital, com a cabeça inteiramente coberta por ligaduras. É o seu 11º tratamento, o último que a lei permite, numa tentativa ao longo de toda a vida para parecer normal. Quando as ligaduras são finalmente retiradas, o público vê uma mulher jovem e bela. Mas neste mundo, esse rosto é uma deformidade. Ela é monstruosa para todos os que a rodeiam. A beleza está nos olhos de quem a vê, não é apenas o nome do episódio, é o veredicto, e continua a causar o mesmo impacto hoje. A mulher por baixo das ligaduras foi interpretada por Donna Douglas, que tinha 28 anos. Donna Douglas nasceu Doris Ione Smith, a 26 de setembro de 1932, numa pequena cidade da Louisiana. Cresceu em pobreza, no sul profundo dos Estados Unidos, num mundo onde Hollywood não era um destino que alguém com o seu percurso pudesse imaginar a sério. Mas a sua beleza natural e a sua presença abriram portas. Ao longo dos anos 50, apareceu em capas de revistas e em pequenos papéis televisivos, e em 1960 recebeu o seu convite para A Zona Crepuscular. O Olhar do Observador continua a ser um dos melhores episódios de toda a série, não apenas como história de terror, mas como uma obra cinematográfica genuinamente inteligente. Durante a maior parte do episódio, Douglas atua sem que o seu rosto alguma vez seja visto, apenas através da postura, da respiração e da linguagem trêmula do seu corpo. Quando as ligaduras caem, o público percebe a reviravolta. Ela não é feia, o mundo que a julga é que o é. Serling tinha embutido uma metáfora direta sobre a segregação racial e a intolerância social numa história de gênero, e Douglas sustentou-a sem precisar de uma palavra de explicação. Depois veio 1962, e tudo mudou. Foi escolhida para o papel de Ellie Mae Clampett em Os Magnatas, The Beverly Hillbillies, e de um dia para o outro tornou-se um dos rostos mais reconhecidos da televisão americana. Uma rapariga cheia de vida oriunda dos Ozarks que falava com os animais e ria das convenções da cidade, Ellie Mae tornou-se um símbolo cultural da década. A série subiu imediatamente para o topo das audiências e manteve-se durante 9 anos. Para Douglas, foi ao mesmo tempo um triunfo e uma armadilha. Na memória de milhões, ela seria sempre Ellie Mae. Quando a série terminou em 1971, a sua carreira em Hollywood foi se apagando. Tinha também aparecido ao lado de Elvis Presley em Frankie e Johnny, 1966. Dizem que o próprio Presley a achou inesquecível. Os colegas de Os Magnatas recordavam-na como uma pessoa de extraordinária generosidade. Nos seus últimos anos, dedicou-se inteiramente à sua profunda fé cristã, tornando-se cantora de música religiosa e missionária que percorreu o país longe das luzes dos estúdios. Donna Douglas morreu a 1º de janeiro de 2015, de cancro do pâncreas. Tinha 81 anos, partiu no início do novo ano, e Hollywood parou para se despedir. O seu único episódio em A Zona Crepuscular continua a ser um manifesto contra a intolerância. Era verdade em 1967. Não envelheceu um dia. Número 3. Agnes Moorehead como A Mulher. Janeiro de 1961. Uma mulher idosa vive sozinha numa casa de campo primitiva, sem eletricidade, sem gás, sem qualquer ligação ao mundo exterior. Não há uma única linha de diálogo em todo o episódio. Apenas sons, suspiros, gritos de dor, o ranger do soalho. Algo cai no telhado. E de um pequeno disco voador saem criaturas minúsculas com fatos espaciais. A mulher luta pela vida com as próprias mãos. Os Invasores é um dos episódios técnica e interpretativamente mais perfeitos de toda a história de A Zona Crepuscular. Sustenta-se inteiramente na força de uma única pessoa,
Agnes Moorehead, com 60 anos. Agnes Robertson Moorehead nasceu a 6 de dezembro de 1900, em Clinton, Massachusetts, filha de um pastor presbiteriano. Deu a sua primeira atuação pública aos 3 anos, um hino na igreja. Os pais encorajaram os seus dons, mas insistiram na educação. Tirou cursos avançados, passou 5 anos a ensinar inglês e teatro numa escola secundária no Wisconsin, e depois largou tudo para se inscrever na Academia Americana de Arte Dramática. Foi um salto de fé que se pagou a si próprio. Em 1941, Orson Welles escolheu-a para Citizen Kane, e o seu nome circulou imediatamente por Hollywood. O Mundo a Seus Pés, The Magnificent Ambersons, 1942, valeu-lhe a primeira nomeação para o Oscar. Ao longo da carreira, colecionou 4, nunca ganhou. Continua a ser uma das injustiças mais comentadas da história dos Oscars. 2 Globos de Ouro e um Emmy Primetime deram alguma consolação. Os Invasores é um exercício singular de mestria. Moorehead não profere uma única palavra e, no entanto, prende o ecrã com uma intensidade física e emocional tal que o público esquece de respirar. O realizador Douglas Heyes manteve deliberadamente os rostos das minúsculas criaturas na sombra, protegendo a reviravolta final. Os alienígenas são astronautas americanos. A enorme mulher é habitante de outro planeta. Era um comentário certeiro sobre o imperialismo americano na era da corrida ao espaço. Em 1964, aceitou o papel de Endora em Feiticeira, Bewitched, e tornou-se um ícone televisivo durante 8 temporadas. Aguçada e brilhante, admiravelmente costumeada, nunca menos do que eletrizante, Endora era o exato oposto da mulher silenciosa de Os Invasores. Esse contraste diz tudo sobre o seu alcance interpretativo, mas por detrás do glamour escondia-se uma tragédia. Em 1956, Moorehead filmara O Conquistador, The Conqueror, com John Wayne em Utah, perto de zonas de ensaios nucleares contaminadas pelos testes de bombas americanas. Em 1980, o cancro tinha atingido 91 das 220 pessoas do elenco e da equipa do filme. John Wayne, Susan Hayward, o realizador Dick Powell e Agnes Moorehead, entre eles. Antes de morrer, disse à sua amiga Debbie Reynolds que tinha a certeza de que aquele filme a tinha matado. Agnes Moorehead morreu a 30 de abril de 1974, em Rochester, no Minnesota, de cancro do útero. Tinha 73 anos. O seu episódio em A Zona Crepuscular é um dos poucos em que as palavras são completamente desnecessárias. Apenas um corpo, uma vontade e um dom imensurável. Número 4. Burgess Meredith, como Henry Bemis, o último homem vivo na Terra. Ruínas em todas as direções. E ali, espalhadas diante dele, montanhas de livros, intocados, intermináveis, belos. Encontrou a única coisa que alguma vez verdadeiramente quis. E então, os seus óculos partem-se. Esse final, possivelmente o golpe mais cruel de toda a história de A Zona Crepuscular, deu ao mundo uma das imagens mais duradouras do desespero humano. O rato de biblioteca Henry Bemis, a olhar para as lentes partidas no chão, foi interpretado por Burgess Meredith, com Pat Dissett Odin anos. Oliver Burgess. Meredith nasceu a 16 de novembro de 1907, em Cleveland, Ohio. O pai era médico de ascendência canadiana, a mãe de família metodista. Nos anos 30, já era uma estrela da Broadway, e o seu papel como George Milton, na adaptação cinematográfica de 1939 de Ratinhos e Homens, Of Mice and Men, colocou-o firmemente entre os atores de primeira linha de Hollywood. Durante a Segunda Guerra Mundial, prestou serviço nas Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos. Chegou ao posto de capitão e realizou filmes de treino e propaganda militar. Nesses anos, casou com Paulette Goddard, uma das atrizes mais celebradas da era de Chaplin. Uma união que durou de 1900 Sorok Chitiri a 1900 Sorok Tevet. Depois, chegaram os primeiros anos 50, e a história tornou-se cruel. A Comissão de Atividades Anti-Americanas, UAC,
classificou-o como testemunha hostil e colocou-o efetivamente na lista negra de Hollywood. O trabalho nos estúdios desapareceu de um dia para o outro. Durante vários anos, aceitou que fosse apenas para sobreviver. A televisão salvou-o. A Zona Crepuscular recebeu-o 4 vezes, um recorde que partilha com Jack Klugman. Para além de Tempo de Sobra, Time Enough at Last, apareceu em O Senhor Dingle, O Forte, O Homem Obsoleto e O Diabo do Tipógrafo. Cada um uma pequena obra-prima. Em O Diabo do Tipógrafo, deixou-se literalmente pegar fogo em prol da autenticidade de uma cena. Nessa época, os atores não abandonavam o platô. Depois veio o Pinguim, o icônico vilão da série televisiva Batman, 1966 a 1968, e o amado treinador Mickey em Rocky, 1976. 2 nomeações para o Oscar, um Emmy, o Prêmio Saturno, um Globo de Ouro, uma carreira que abrangeu 6 décadas e várias reinvenções completas. Trabalhou até ao fim, dobragens, documentários, narração. Burgess Meredith nunca parou. Morreu a 9 de setembro de 1997, em Malibu, Califórnia, de doença de Alzheimer e melanoma. Tinha 89 anos. O seu Henry Bemis, a olhar para os vidros partidos no meio das ruínas da Biblioteca do Mundo, não é apenas uma cena televisiva. É uma das imagens mais precisas do sofrimento humano alguma vez captadas no ecrã. Número 5. Jack Klugman, como Joey Crown. Um trompetista fracassado que vendeu um instrumento para comprar bebida. Um homem que se atirou para a frente de um carro e já não sabe se está vivo ou morto. Uma história sobre segundas oportunidades e o direito de recomeçar. Uma das mais comoventes de toda a série. Joey Crown era um papel que só Jack Klugman poderia ter interpretado. Tinha 38 anos. Jack Klugman nasceu a 27 de abril de 1922, em Filadélfia, Pensilvânia. O mais novo de 6 filhos de imigrantes judeus russos. A mãe fazia chapéus. O pai pintava casas. A infância foi difícil de formas que não eram metáfora. Nas fases mais difíceis do início da sua carreira, vendia o próprio sangue por $5 cada vez para ter dinheiro para comer. Disse-o ele próprio em entrevistas, sem suavizar nada. Após a Segunda Guerra Mundial, regressou, inscreveu-se no Instituto Carnegie e em 1957 foi escolhido por Sidney Lumet para 12 Homens em Fúria, 12 Angry Men. Em 1959, apareceu na Broadway ao lado de Ethel Merman em Gypsy. Ficou claro que este homem era capaz de tudo. Apareceu em A Zona Crepuscular 4 vezes, um recorde partilhado com Burgess Meredith. A ligação às personagens de Serling era visceral. Homens solitários, destruídos, da classe trabalhadora, à procura de uma saída. Em Louvor de Pip, 1963, interpretou um bookmaker arruinado cujo filho está a morrer algures no Vietnã. Ambas as interpretações vieram de um lugar muito fundo. O casal disparatado, The Odd Couple, de 1970 a 1975, trouxe 3 Emmys, um Globo de Ouro e o amor de uma geração. Mas nesse mesmo ano, 1974, os médicos disseram-lhe que tinha cancro da garganta. 15 anos de combate. Em 1989, uma cirurgia removeu-lhe uma corda vocal. Aquela voz, rouca, viva, insubstituível, tinha desaparecido. Parecia que a sua carreira tinha chegado ao fim. Mas o seu amigo de longa data, Tony Randall, foi ao hospital e fez uma promessa. Quando estiveres pronto para voltar ao trabalho, encontramos um palco. Klugman aprendeu a falar novamente com apenas uma corda vocal. E regressou. A sua mulher Brett Somers nunca tinham chegado a divorciar-se oficialmente, embora vivessem separados há anos. Morreu em 2007. Em 2008, com 85 anos, Klugman casou com Peggy Crosby. O seu filho Adam disse depois: teve uma vida fantástica e aproveitou cada momento e encorajaria os outros a fazer o mesmo. Jack Klugman morreu a 24 de dezembro de 2012, véspera de Natal, em Northridge, Califórnia, de cancro da próstata. Tinha 90 anos. Número 6.
Telly Savalas como Eric Streeter. O meu nome é Tawky Tina e vou matar-te. Este episódio ficou na história como um dos mais aterradores de toda a Zona Crepuscular e inspirou diretamente uma geração de filmes de terror, de O Miúdo, Child's Play, a Annabelle. O cruel e mesquinho padrasto que acaba por ser morto pela boneca que fala da enteada foi interpretado por Telly Savalas, com 41 anos. E ainda tinha cabelo, Aristóteles Telly. Savalas nasceu a 21 de janeiro de 1922, em Garden City, Nova York, filho de imigrantes gregos. O pai morreu de cancro da bexiga quando Telly tinha 26 anos. Essa perda moldou a forma como o jovem Savalas encarava a vida. Licenciou-se em psicologia pela Universidade de Columbia, trabalhou na divisão de notícias da ABC e só decidiu tornar-se ator depois dos 30. O arranque tardio não o travou. Conseguiu seu primeiro papel importante em cinema em 1961 e em 1962 já tinha recebido uma nomeação para o Oscar por O Homem de Alcatraz, Birdman of Alcatraz. O seu papel em A Zona Crepuscular, um homem com algo genuinamente ameaçador a correr mesmo por baixo da superfície, assustou o público de verdade. A famosa cabeça rapada veio mais tarde. Raspou-a especificamente para o papel de Pôncio Pilatos na epopeia bíblica, a maior história de todos os tempos. The Greatest Story Ever Told, 1965. E gostou tanto do visual que nunca mais deixou crescer o cabelo. Tornou-se a sua marca registrada, mais poderosamente como o detetive Theo Kojak, na série Kojak. От 1973 до 1978. Who Loves Ya Baby, dita como chupa-chupa em vez de um cigarro, foi uma estrela internacional, um Globo de Ouro. Um single de sucesso no Reino Unido com If, em 1975. Casou 3 vezes e foi pai de 6 filhos com 4 mulheres, incluindo a filha Ariana, que se tornou cantora. Em 1988, a sua mãe Christina morreu, a pessoa mais próxima dele no mundo. Nesse mesmo ano, os médicos fizeram-lhe o diagnóstico, cancro da bexiga, a mesma doença exata que tinha matado o seu pai. Continuou a trabalhar, continuou a aparecer. Telly Savalas morreu a 22 de janeiro de 1994, no dia a seguir ao seu 72º aniversário. Frank Sinatra, Angie Dickinson e Don Rickles estiveram presentes no seu funeral. Pai e filho tinham sido levados pela mesma doença. Nenhum grau de fama confere imunidade. Número 7. Martin Landau, como Major Ivan Kuchenko. Um desertor soviético num quarto de hotel, 3 horas para encontrar uma bomba escondida. Ou morrer. Sem elementos sobrenaturais, sem ficção científica, apenas uma mente aguçada contra o cálculo de um assassino de sangue frio. A Sala do Julgamento, The Jeopardy Room, é um dos poucos episódios de A Zona Crepuscular que não contém absolutamente nada de fantástico. É um thriller puro e funciona inteiramente graças ao seu protagonista. O Major Kuchenko foi interpretado por Martin Landau, com 35 anos. Martin James Landau nasceu a 20 de junho de 1928, no Brooklyn, Nova York. O pai era um operário judeu de origem austríaca, que tentara resgatar familiares dos nazis durante a guerra. Landau frequentou a James Madison High School, no Brooklyn, onde 2 fogos ardiam em simultâneo, o desenho e o teatro. Aos 17 anos, foi contratado como ilustrador pelo New York Daily News. Aos 22, abandonou um emprego estável e foi a uma audição no Actors Studio de Lee Strasberg. De mais de 2.000 candidatos, 2 foram aceites, Landau e Steve McQueen. Isso diz tudo. O seu primeiro papel importante em cinema veio de Hitchcock, o implacável Leonard em Intriga Internacional, North by Northwest, 1959. Apareceu 2 vezes em A Zona Crepuscular e em A Sala do Julgamento mostrou o que era capaz de fazer quando a personagem não era o vilão, mas o homem que lutava para sobreviver com tranquilidade e inteligência. A partir de 1966,
Foi uma estrela internacional como Rolling Hand, mestre do disfarce, em Missão Impossível. A sua co-protagonista era meio a sua mulher, Barbara Bain. Tinham casado em 1957, trabalhado juntos durante 3 temporadas, mudado para a Inglaterra para filmar Space 1999 e divorciado em 1993 após 36 anos. Tiveram 2 filhas, Susan e Juliette, que também se tornou atriz. Foi-lhe oferecido o papel de Mr. Spock em Star Trek. Recusou. O papel coube a Leonard Nimoy. Em 1994, Tim Burton realizou Ed Wood. E Landau interpretou o envelhecido Bela Lugosi com tal precisão dolorosa que os críticos ficaram em silêncio. Oscar de melhor ator secundário. Um ponto alto merecido após 6 décadas de trabalho extraordinário. Martin Landau morreu a 15 de julho de 2017, no Centro Médico da UCLA, em Los Angeles. Tinha 89 anos. Até ao último dia, dirigiu a secção de Hollywood do Actors Studio e continuou a lecionar. Número 8. William Shatner, como Bob Wilson. Um homem num avião. Acabado de ter alta de um sanatório após um colapso nervoso. A mulher ao seu lado, chuva contra a janela. E ali, na asa, há qualquer coisa escura, peluda e destrutiva. Só ele consegue vê-la. Pesadelo a 6.000 metros é indiscutivelmente o episódio mais parodiado, mais citado e mais persistentemente vivo de toda a história de A Zona Crepuscular. Bob Wilson foi interpretado por William Shatner, com 32 anos, e o papel nunca o largou completamente. William Shatner nasceu a 22 de março de 1931 em Montreal, Canadá, numa família de origem judeu-ucraniana. Estudou na Universidade McGill, participou em produções estudantis, passou pelo Festival Shakespeare de Stratford e mudou-se para os Estados Unidos no início dos anos 50. O episódio foi transmitido a 11 de outubro de 1963. Shatner diria mais tarde: "Este episódio tocou um nervo universal. As pessoas falam sobre isso e ainda riem-se de mim. E vou dizer-lhe, sempre que apanho um avião, ainda olho pela janela." O episódio foi parodiado em Os Simpsons, refeito no filme Twilight Zone The Movie de 1973, com John Lithgow, e reimaginado novamente na versão de Jordan Peele em 2019. Depois veio 1966 e o capitão James T. Kirk. Star Trek não o fez apenas uma estrela, tornou-o num símbolo. O comandante corajoso e carismático que toma decisões numa fração de segundo. Gerações de espectadores em todo o mundo cresceram sabendo exatamente quem era Kirk. Na sua vida pessoal, Shatner sobreviveu a 4 casamentos. A sua terceira mulher, Nerine Kida, morreu em 1999. Afogou-se na piscina da sua casa em Studio City. A perda abalou-o profundamente. Em 2021, com 90 anos, tornou-se a pessoa mais velha a viajar para o espaço, a bordo do foguetão Blue Origin de Jeff Bezos. Não foi uma metáfora nem um golpe de publicidade. Foi um voo espacial real. Em 2024, divulgou publicamente um diagnóstico de melanoma em estágio 4, um cancro encontrado sob a forma de um nódulo perto da sua orelha direita. Foi submetido a cirurgia e imunoterapia. Em 2026, William Shatner tem 95 anos. Está vivo. Continua a falar. E sempre que apanha um avião, ainda olha pela janela. Número 9. Robert Redford, como Harold Beldon. Janeiro de 1962. Uma mulher idosa trancou-se num apartamento em cave condenado durante anos. Tem medo da morte. Uma manhã, aparece à sua porta um polícia ferido. Ela deixa-o entrar. Depois chega outro, jovem, calmo, com olhos bondosos. É a morte. É interpretada por Robert Redford, com 25 anos. E este papel foi uma das primeiras provas sérias daquilo que era capaz. Charles Robert Redford Jr. nasceu a 18 de agosto de 1936, em Santa Mônica, Califórnia.
O pai era contabilista. A mãe morreu de ataque cardíaco quando Robert tinha 18 anos. Uma perda que o mudou para sempre. Abandonou os estudos, viajou pela Europa, estudou pintura e acabou por regressar para se inscrever na Academia Americana de Arte Dramática. No início dos anos 60, aceitou qualquer trabalho televisivo que aparecesse. Maverick, Perry Mason, Alfred Hitchcock em destaque e A Zona Crepuscular. Nada nas Trevas figura no top 7 de episódios de toda a série no IMDb. Redford recordou a experiência com carinho, especialmente o trabalho ao lado da co-protagonista Gladys Cooper. Gostava de subverter as expectativas do público, disse no Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara em 2014. A morte não tem de ser aterradora, basta ser inevitável. O realizador tinha dúvidas iniciais sobre o jovem Redford. Era muito inexperiente, mas o seu carisma discreto na cena final tornou o desfecho inesquecível. Depois veio 1969. Dois Homens e um Destino, Butch Cassidy and the Sundance Kid, com Paul Newman. A Golpada, The Sting, 1973. Todos os Homens do Presidente, All the President's Men, 1976. África Minha, Out of Africa, 1985. Redford tornou-se a encarnação do herói americano no grande ecrã, varrido pelo vento, nobremente natural, impossível de ignorar. Em 1980, ganhou o Oscar de melhor realizador por Ordinary People. Em 1988, fundou o Instituto Sundance e mudou permanentemente o panorama do cinema americano independente. Por detrás da superfície dourada, escondia-se uma dor privada profunda. Perdeu 2 filhos. O seu primogênito, Scott, morreu de síndrome de morte súbita do lactente em 1959, quando Redford mal estava a começar. E em 2020, o filho James, realizador de documentários e ambientalista, morreu de cancro aos 58 anos. Redford emitiu um comunicado. O luto é imensurável com a perda de um filho. Casou com a sua primeira mulher, Lola Van Wagenen, em 1958, divorciando-se em 1985. Em 2009, casou com a artista ambiental alemã Sibylle Sagars, com quem passou os seus últimos anos nas montanhas de Utah. Robert Redford morreu a 16 de setembro de 2025 na sua casa em Sundance, Utah. Tinha 89 anos. Morreu em paz, a dormir, rodeado por quem amava. O jovem actor que interpretou a morte em 1962 encontrou-a com serenidade, 63 anos mais tarde. Número 10, Rod Serling como o narrador. Entrava no enquadramento no início de cada episódio, fato escuro, cigarro entre os dedos, aquela voz, grave, pausada, como se já soubesse tudo o que estava prestes a acontecer. Está a viajar por uma outra dimensão, uma dimensão não só de visão e de som, mas de mente. Uma viagem por uma terra maravilhosa da imaginação. A sua próxima paragem, a Zona Crepuscular. Este é Rod Serling, o homem que criou a série. O homem que escreveu 92 dos seus 156 episódios. O seu rosto, a sua voz, a sua consciência. Tinha 34 anos quando o primeiro episódio foi transmitido. Rodman Edward Serling nasceu a 25 de dezembro de 1924 em Syracuse, Nova York, no dia de Natal. A família era judaica. O pai dirigia um talho e mercearia. Cresceu em Binghamton, Nova York, e após o liceu, alistou-se diretamente no exército. Foi atribuído ao 511 Regimento de Infantaria Paraquedista da 11ª Divisão Aerotransportada e enviado para o Pacífico, para as Filipinas, para Leyte, para Manila. A sua unidade de demolição era apelidada de Esquadrão da Morte pela sua taxa de baixas. Foi ferido por estilhaços no pulso e no joelho. Recebeu a Estrela de Bronze, o Coração Púrpura e a Medalha de Libertação das Filipinas. Apenas 30% do seu regimento original sobreviveu à guerra. O que trouxe de regresso era invisível. Pesadelos.
Imagens recorrentes, a aleatoriedade da morte. O amigo morto por um contentor lançado do ar enquanto contava uma piada, enquanto Serling estava mesmo ao lado. A filha Anne recordaria durante anos ter ouvido o pai despertar de noite. O que hoje denominaríamos perturbação de estresse pós-traumático nunca o abandonou e tornou-se o motor de tudo o que escreveu. Após a guerra, estudou no Antioch College, em Ohio, e começou a escrever para a rádio e para a televisão locais. Em 1955, o seu drama Padrões, Patterns, foi transmitido em direto na CBS. E na manhã seguinte, todo o país falava sobre isso. Um primeiro Emmy, depois, Hacking por um peso pesado, Hacking for a Heavyweight. Mais um. Os críticos chamavam-lhe o jovem irado de Hollywood. Lutou contra censores das cadeias televisivas, contra diretores de estúdio e contra patrocinadores corporativos pelo direito de dizer coisas honestas sobre a guerra, a raça e a corrupção na televisão americana. Continuou a perder as batalhas. Continuou a tentar. Esgotado pelas lutas contra a censura, encontrou uma forma de as contornar. A ficção científica, o fantástico, na dimensão de outro mundo, podia dizer tudo sobre o terror nuclear, o conformismo social, o ódio racial, a maquinaria do Estado. E ninguém podia apontar para um patrocinador e exigir que parasse. A Zona Crepuscular era o seu manifesto pessoal, envolto na linguagem dos monstros e das máquinas do tempo. Serling escreveu 250 guiões ao longo da carreira. Ganhou 6 Emmys. Co-escreveu o argumento de O Planeta dos Macacos, Planet of the Apes, 1968. Passou anos a ensinar argumento no Ithaca College e a apresentar Rod Serling's Night Gallery. Casou com Caroline Louise Kramer em 1948, com quem se conhecera no Antioch College. Tiveram 2 filhas, Jodie e Anne. A sua mulher Carol sobreviveu-lhe quase 45 anos, morrendo em janeiro de 2020 com 90 anos. Por detrás do quadro familiar tranquilo, porém, a realidade privada era uma demolição lenta. Serling fumava continuamente, maço atrás de maço. Bebia café às canecas, reescrevia guiões pela madrugada, opôs-se publicamente à guerra do Vietnã, nunca parava, nunca deixava de trabalhar, nunca deixava de arder. O seu sistema cardiovascular desintegrava-se sob o peso de décadas de estresse, nicotina, cafeína e uma predisposição hereditária para as doenças cardíacas. Em junho de 1977, foi submetido a uma cirurgia de coração aberto. Durante um dos procedimentos, sofreu um terceiro ataque cardíaco na mesa de operações. Os cirurgiões disseram que as suas artérias tinham estado a deteriorar-se durante anos. Morreu a 28 de junho de 1975, em Rochester, Nova York. Tinha 50 anos. Realizaram-se simultaneamente 2 cerimônias fúnebres, uma em Ítaca, outra em Santa Mônica. Foi sepultado no pequeno cemitério de Interlaken, Nova York, um recanto norte do estado que adorava. No centenário do seu nascimento, em 2024, a sua cidade natal de Binghamton inaugurou uma estátua. Ele está a sair de A Zona Crepuscular, num fato escuro, exatamente como o mundo o recorda. A filha Anne disse uma vez: "A última vez que vi o meu pai foi na noite antes da cirurgia. Disse-me que me amava, foi há 49 anos. Partiu cedo demais para assistir ao que o seu legado se tornaria, mas sabia que deixaria algo para trás. O homem que inventou a Zona Crepuscular nunca acreditou em coincidências. Qual destas pessoas o surpreendeu mais? De quem a história o tocou mais fundo? Deixe nos comentários, lemos todos. E se está a ver este vídeo de outro país, diga-nos de onde. É importante para nós saber até onde a Zona Crepuscular chegou. Se gostou deste vídeo, por favor deixe um gosto e subscreva o canal. Há muitas mais histórias a caminho que o vão surpreender. Até breve.